A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Agora nós vamos iniciar o pequeno expediente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente. Alô. Senhor presidente. Vereador Sandro Trevisan. Na verdade, é uma questão de ordem. A gente tem aqui apresentado de forma não categórica, ainda não foi protocolado a casa, e só para poder ajudar aqui, então, quem me passou foi o vereador Roque Severini, passou que pretende protocolar aqui uma emenda à lei orgânica, né, que não foi ainda feita emenda, mas essa emenda à lei orgânica, na verdade, ela trata mesmo de poder autorizar a criação de frentes parlamentares. E aí, com isso, eu não sou contra de forma alguma esses requerimentos, mas o vereador Tiago Willian e também o Juliano apresentaram requerimentos para a criação dessa frente parlamentar, né? Então, eu acho que seria bom ver um ajuste ali para tentar dar prioridade, né? E aí falou o vereador também dar prioridade, então, a esse projeto de emenda à lei orgânica que possa, então, ser realmente possível a gente criar essas frentes parlamentares, né? E parabenizar o presidente que fez primeiro ótima colocação a respeito do momento em que a gente utiliza a tribuna, e nós vereadores utilizávamos de maneira incorreta, porque a gente fazia a leitura dos requerimentos lá durante os 15 minutos, e esses 15 minutos, na verdade, e pedia para que fizesse a votação, né? Colocasse em votação, e no final do grande expediente era colocado em votação, e isso não está no regimento interno, não, na verdade proíbe até no regimento interno, também colocado pelo vereador. Eu gostaria que entendesse, vereador Tiago e Juliano, que não sou contra de forma alguma, mas aí então tem que dar uma olhada, porque eu nem fiz a leitura mesmo a respeito dessa proposta, desse projeto de lei, que acredito que o vereador Roque vai apresentar mais adiante. Tá, senhor presidente, só essa questão de ordem para poder deixar as coisas mais ou menos organizadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Questão de ordem, vereador Tiago Willian. Senhor presidente, é uma questão de ordem até para dar um encaminhamento de nossa parte, que somos autores do pedido da Frente Parlamentar do Saneamento. Não vejo problema em que possa ser analisado, obviamente, a emenda à lei orgânica e, posteriormente, a gente vote o requerimento aqui, tanto que eu coloquei. E ainda numa questão de ordem, vereador Sandro, não é que estava errado, que o vereador sugeriu, porque o espaço constitucional dos 15 minutos é do vereador, ele fala o que ele bem entender, dentro do que a Constituição permite. Ele tem, inclusive, o direito dele. Os 15 minutos ele fala e se manifesta como ele achar por bem. O pedido de votação do requerimento ele faz quando abriu o pequeno expediente. E assim como mas ele pode falar sobre o que ele vai fazer na frente, porque o espaço é livre, é dele. O que o Tadeu sugeriu é que a gente otimizasse esse tempo e deixasse para outras opiniões e lesse o requerimento nesse pequeno espaço. Essa é a minha leitura. Corretamente, obrigado. Vereador Tiago Willian. Pois não, questão de ordem, vereador Juliano Baumgartner. Só dando sequência, então, à ideia do projeto, eu acredito que tanto eu quanto... Se o senhor quiser só virar para prestigiar a Vamos TV lá, então. Que está nos... Bom, só para dar sequência, então, à questão de ordem, tanto acredito que eu quanto o vereador Tiago Willian, pela possível demora nos trâmites burocráticos que encaminhará o projeto de lei o vereador Roque, tanto de ir para as comissões, depois ir para plenário, primeira e segunda discussão, para adiantar o trabalho. Porque isso... acredito que era uma frente que ele havia se colocado à disposição quando concorreu ao pleito, e eu também é uma das propostas minhas, e por isso eu resolvi apresentar hoje. Mas também, se for o caso, se for o mais prudente, segurarmos esse requerimento
primeiro, aprovando a legislação que o colega Roque vai apresentar e também, se possível, apresentar o quanto antes e facilitar a aprovação dessa importante emenda para, sim, legalizar e deixar redondinho. Não vejo problema de segurar o requerimento. Obrigado, vereador Juliano Baumgartner. Palavra continua à disposição dos senhores. Vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma honra muito grande estar aqui em meio aos nobres colegas, vereadores e vereadoras do Poder Legislativo. Uma saudação ao Sandro, que se integra aos vereadores essa noite, ao Marcelo, né? Cumprimento aí a imprensa, os demais presentes, o ex-vereador Kiko, estava até há poucos instantes o ex-vereador Fernando e atual secretário da Agricultura. Quero parabenizá-lo também, desejar um bom trabalho. O ex-prefeito Ademir Bareta, que eu acho que não se encontra mais. Mas falar que sim, nós estamos vamos propor aqui um projeto de emenda à lei orgânica. E esse projeto é um projeto coletivo, um projeto assinado. A gente passou para todas as bancadas, enfim, alguns tiveram tempo de analisar. Então, é um projeto encaminhado por mim, pelo vereador Juliano, pelo vereador Tiago William, Gilberto do Amarante, vereador David Almeida, vereadora Eleonora Broilo, vereador Marcelo Broilo e vereador Felipe Maioli. Então, estamos aqui com 8 vereadores que encabeçam esse projeto. O regimento exige-se, e a lei orgânica também, que para fazer a alteração, nós precisamos ter pelo menos 1/3 dos vereadores assinando o requerimento e depois votado por 2/3 dos vereadores que compõem a casa. Por que nós estamos fazendo essa modificação? Porque eu creio que as frentes parlamentares são mecanismos importantes para a gente fazer o debate sobre alguns temas mais específicos, né? Você pode trabalhar em várias frentes. Por exemplo, aqui havia na casa, né, a Frente Parlamentar de Apoio ao Cultivo do Kivi, Frente Parlamentar de Apoio à Reciclagem, Frente Parlamentar de Defesa da Previdência Pública, Frente Parlamentar de Apoio ao Hospital Beneficente São Carlos e Frente Parlamentar de Proteção ao Bem-Estar à Vida Animal. Mas ela não estava contemplada na lei orgânica, então, de certa forma, estava sendo feita sem validade, né, vamos dizer assim. Então, com isso, vem a regulamentar a lei orgânica municipal e também o regimento interno. Eu vou, certamente, também encaminhar um requerimento no tempo oportuno. Eu quero sugerir a criação aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Uva e do Vinho, que é algo muito forte, muito presente aqui na nossa terra, né? Na nossa região toda, mas de modo especial focado aqui em Farroupilha, que é a capital brasileira do moscatel, e nós produzimos muita uva, muito vinho, temos uma agricultura muito diversificada, e eu acho que dá para a gente se hermanar também para a gente trabalhar alguns temas importantes. Por exemplo, nós tivemos esse ano um aumento do preço da uva, que saiu de 1,08, Maurício está lá, de 1,08 para 1,10. Claro que nós não vamos interferir no preço da uva, mas a gente vai fazer um debate acerca disso. Imagina quanto subiu o insumo, né? O cara que constrói uma parreira, o produto que vai, né, para te manter um parreiral, desde da sua poda até a colheita do último cacho de uva, isso teve produtos que aumentou em 100%. E aí a gente vê 2 centavinhos de aumento da uva. Qual é o critério que se define? Aí você vai lá olhar como é que é feito, você tem certeza que ninguém saiu de casa para estabelecer esse critério ou se fez sequer qualquer reunião. É claro que o preço da uva, isso é preço mínimo, mas preço mínimo depois vira o preço, né? Como esse ano se prevê uma safra muito boa de uva, com certeza o preço vai ser menor. O ano passado nós tivemos a seca, e aí desidratou muita uva, os grãos ficaram menores, os cachos ficaram menor, se colheu menos em peso, mas se ganhou em grau, então se pagou um pouco mais. Mas o bom é que a gente tem que fazer esse debate de forma constante, e eu acho que aqui é o espaço. O Sandro já falava isso aqui, o vereador Sandro. Aqui é um espaço para a gente debater as ideias,
E eu acho que a gente tem, com certeza, todos nós temos boas ideias para colocar aqui. Inclusive, ideias para sugerir ao Executivo. E eu quero também aproveitar para desejar muita sorte ao nosso Executivo Municipal, ao prefeito, a toda a sua equipe de secretários. É longe da gente torcer que dê errado. Pelo contrário, nós queremos que dê certo, porque senão seria uma incoerência nossa, né? Ser vereador, receber pelo município e torcer contra. Então, vamos lá. Muito obrigado. Este é o vereador Roque Cervellini. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Quero cumprimentar, então, o nosso presidente e já parabenizar por ter sido eleito para conduzir nossos trabalhos nessa legislatura. Estamos em boas mãos, com certeza, pela experiência que vem demonstrando ao longo do tempo, né? Estendendo, então, os cumprimentos a todos os colegas vereadores e, em especial, a vereadora Eleonora, que estamos aqui representando a ala feminina. E agradecer já também, cordialmente, por ter escolhido que nós ficássemos aqui por sermos mulheres. Que bom isso. E estender também o cumprimento a todos os convidados, todos os presentes que estão aí nos assistindo, ou pelas redes sociais, ou pela imprensa. Agradecer muito, acho importante que todos participem realmente da questão política da nossa cidade. E também a todos os nossos funcionários aqui da casa. Quero contribuir com o vereador Roque Cervellini na questão da importância das frentes parlamentares. Quando estive à frente da Coordenadoria Municipal da Mulher, pretendi instaurar a frente parlamentar dos homens contra a violência da mulher. E não houve êxito, até porque, de repente, não tinha sido regulamentada no regimento interno ou mesmo na lei orgânica. Então, acho bastante importante e já antecedo que também, então, vou sugerir essa frente parlamentar dos homens contra a violência às mulheres, que pelo menos teremos somando esforços nessa questão da violência doméstica, que tem aumentado, né? Então, quem sabe, mais um instrumento nesse combate. E também fazer o requerimento para desarquivar o projeto de lei número 61, de 10 de dezembro de 2020, que autoriza a cessão de uso de bens públicos à Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. Desarquivar para posterior análise e encaminhamento. Acho importante, como está arquivado, é um tema bastante relevante para nós analisarmos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. A palavra continua à disposição, no seu espaço do pequeno expediente, vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, quero apresentar então aqui o requerimento 03/2021, que tem por objetivo a revisão da lei orgânica e a revisão do regimento interno. Então, vou ler ele, quero que coloque em votação. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja criada nessa Casa Legislativa a Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica e também a revisão do Regimento Interno, com o objetivo de avaliar o texto e propor alterações nesses documentos em virtude das mudanças ocorridas na Constituição Federal e no âmbito da jurisprudência, além das novas necessidades político-sociais surgidas, os mantendo atualizados, eficientes e modernos. Então, por que é a ideia de botar isso? Tem muita coisa que está defasada, como eu citei, a nossa última alteração da Lei Orgânica de 1989, ou seja, lá se vão 31 anos que se passaram, então eu acredito que sim, que tem que atualizar. Então tem várias correções e eu acredito também que a casa já pensava nessa possibilidade, então eu gostaria que botasse em votação o requerimento 03/2021, senhor presidente. Eu pediria ao senhor, se possível, o senhor já apresentar o requerimento 04 e também o requerimento
05 e aí passamos logo em seguida a votação dos 3, sem que nós tenhamos que apresentá-lo novamente, até por uma questão de a gente agilizar no tempo e não ter que ler mais vezes, sendo desnecessário com a sua apresentação. Questão de ordem, presidente, tenho conhecimento que já existe pronto o novo regimento aqui, já com as suas adequações aqui na casa. Então, seria prudente, né, nós olharmos, primeiramente, esse novo regimento que deve já ter sido feitas as adequações necessárias. Seria importante nós olharmos, né, professor? Seria importante, mas não tínhamos conhecimento. Então, eu acredito que independente ou não se tem um novo regimento, primeiro ele ter que vir para nós, para o nosso conhecimento, para depois fazer validação. Caso contrário, é uma coisa vaga, nula e não inexistente. Até eu não ver, não possibilitar, então, por enquanto, não tinha esse conhecimento. Vamos seguir outro... Isso. Mas eu mesmo assim eu vou querer botar em votação porque tem alteração, depois vamos seguir, tem alteração da lei, a criação de uma comissão para atualizar a lei orgânica. Vamos lá para o regimento 04/2021. Então, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que sejam realizados estudos e tomadas providenciais com vistas a promover melhorias na Câmara Municipal de Vereadores com o objetivo de aumentar a transparência institucional, o controle e a participação popular e diminuir seus custos operacionais. Dentre as mudanças, as propostas requeridas estão: item 1, a melhoria dos equipamentos de captação de imagens, permitindo a visualização em alta resolução em vários ângulos das gravações e transmissões realizadas via internet, ou seja, para quem nos acompanha online pelo YouTube, o sinal, a transmissão ela é muito ruim. E nós estamos em 2021, tem que atualizar. O mundo andou e a Câmara tem que andar. Item 2, a melhoria dos equipamentos de captação de som, permitindo que as falas dos vereadores e do público sejam ouvidas com maior clareza nas gravações e nas transmissões realizadas via internet. 3, a implantação da obrigatoriedade que todos os documentos físicos sejam digitalizados e disponibilizados ao público via sítio oficial na internet para fins de verificação de autenticidade e rastreabilidade. Ou seja, botar todos os documentos publicizados, todos que entram na Câmara e tramitam. 4, a disponibilização do currículos, fotografias atualizadas de todos os integrantes da Câmara, vereadores, sejam vereadores ou agentes públicos, no sítio oficial da internet. Ou seja, para as pessoas conhecer quem trabalha, quem faz parte da Câmara. Porque até o Roque falava antes, deveria ter sido feita uma apresentação com todos os assessores, todas as pessoas da casa, e tem algumas que a gente acaba não conhecendo. Item 5, a redução de impressões disponibilizando os documentos de forma digital via tablet ou computador aos vereadores e demais agentes públicos, implantando-se a assinatura eletrônica para os vereadores e demais agentes públicos, auxiliando na redução de custos e garantindo a maior sustentabilidade ambiental. Sim, parabéns para os que vieram com computador. Se nós pudermos levantar isso para que todos ou a maior parte puder utilizar desse artifício, ótimo, a natureza agradece. 6, a implantação de sensores de movimento em todas as áreas do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, garantindo-se uma maior economia na energia. 7, o oferecimento de ecocopos de papel biodegradável para consumo de água por parte do público e obrigatório de uso de copos, xícaras ou semelhantes feitos de vidros, porcelana ou cerâmica, laváveis por parte dos vereadores e demais agentes políticos. Aqui a gente tem um exemplo aqui no plenário, mas se puder externar para toda a casa, utilizar copos, xícaras, coisas que possam ser feitas a lavagem, evitando o consumo acelerado de plástico, porque o plástico é uma demanda. 8, a criação da TV Câmara Municipal de Farroupilha via canal próprio do YouTube ou Facebook Watch, publicizando-se melhor as atividades do Poder Legislativo. 9, a implantação da área própria devidamente isolada, acusticamente e visualmente de todos para a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores, a implantação de canal próprio para a realização das manifestações da população, denúncias, elogios, reclamações, solicitações, sugestões, que deve ser disponibilizado também via aplicativo celular. Seguindo, está no finalzinho. 10, Roque, só um instantinho, por favor. Pode usar o espaço de bancada? Ainda não. Ok. Eu só pediria para o senhor encerrar. Tá, mas tem mais... É que antes eu falei e quando teve uma para, não foi parar. Teve um período que eu vi que continuou correndo. Uns 30, 40 segundos. Eu vi.
Ok. Mas, enfim, encerrando esse, o próximo requerimento, está no finalzinho. 10º, a melhoria no sítio oficial da Câmara de Vereadores através de introdução de novos buscadores dos atos normativos, exemplo, palavra-chave, expressão exata, período, situação, autor, regime, ano, número, etc. Implantação de enquetes, disposição completa da situação dos atos normativos, identificação da autoria dos atos normativos e da possibilidade de recebimento de boletins informativos dos atos normativos. Último item. 11º, implantação do registro de ponto eletrônico biométrico com equipamento homologado pelo órgão federal responsável, devendo o equipamento apresentar como itens obrigatórios relógio digital, emissor de comprovante impresso, porta USB para capturar os dados salvos e sistema permanente de armazenamento para todos os agentes públicos da Câmara de Vereadores, sejam eles efetivos comissionados. E, por fim, o último, então, da frente parlamentar, que eu não coloco em votação. Nós vamos aguardar, então, o projeto do colega Roque, mas também pedimos que os vereadores acompanhem. E, sim, tenhamos pressa para podermos, tanto eu quanto o vereador Tiago Ilha, quem sabe a vereadora Clarice, tocar essas frentes parlamentares. Obrigado. Senhor presidente, boto em votação. Ok. Obrigado, vereador Juliano. Colocamos em votação, encaminhamento de votação, vereadora Clarice Bou. Interessante nessa questão de previsão orçamentária nos projetos, na questão da digitalização, para ver realmente depois nós podermos votar, porque nós não sabemos o custo que isso vai trazer, se nós temos, né, questão orçamentária, e a gente não tem referência sobre isso. E outra questão do ponto eletrônico também me parece que já temos na casa, então nós teríamos que, antes de votar, avaliar a situação se já temos ou não. Mas o ponto eletrônico é só para os servidores efetivos. Então, acho que nós poderíamos esperar para votar e ver essa questão orçamentária, uma previsão orçamentária. Encaminhamento de votação. Vereador Roque, juntamente com vereadora Clarice, até para que nós possamos dar uma sequência. Eu quero sugerir ao colega vereador Juliano que ele não põe em votação hoje, deixe para a gente votar semana que vem, aí todos recebem o requerimento, dá uma olhada, até porque interfere, sim, tem muita coisa boa aí, pelo menos o que eu ouvi, e talvez até algumas coisas a incluir. Por exemplo, um requerimento, quando é votado aqui, ele vai para o executivo. Às vezes eu sei porque eu já fui secretário lá e alguns aqui que já foram, a gente recebe o requerimento 1 mês e meio depois. Então, se pudesse ir online, né? Prova hoje, de noite mesmo já está lá, que nem um alvará rápido, né? Então, talvez, Juliano, que a gente pudesse deixar para a semana que vem votar, e enquanto isso todo mundo dá uma olhadinha, uma sugestão. Ok, obrigado. Oi? Encaminhamento de votação, vereador Tiago Ilha. No mesmo sentido do vereador Roque, também peço a compreensão do vereador Juliano, para que a gente aguarde um pouquinho mais, até porque também, através dessas sugestões, tem prerrogativas exclusivas da mesa diretora, né? Que são sugestões suas, que são prerrogativas exclusivas da mesa diretora. Então, também acaba tendo um conflito de hierarquia, talvez, aqui na composição, né, do Poder Legislativo. Então, dá um tempo hábil para que a gente possa, quem sabe, muitas vezes, não porque vai estar aqui votado ou aprovado, não vai ser feito, não é isso? A ideia é buscar um entendimento, como sugere também o colega Roque. Então, no meu encaminhamento de votação, eu peço ao colega vereador que esse requerimento retire para que a gente possa ter mais uma semana aí, pelo menos. Muito obrigado, vereador Tiago Ilha. Encaminhamento de votação. Bom, então... É somente um por bancada, vereador. Não, mas é autor, ele, né? Você vai dizer que vai... Ok. Se eu posso tirar, se eu posso colocar adiante. Seguindo, então, senhor presidente, eu acredito que primeiro, só para dar uma ordem de encaminhamento ali para o vereador Tiago Ilha, sim, eu sei que são prerrogativas da mesa diretora, mas segue como opções, sugestões para uma gestão onde que se ponha isso e se avalie. Mas sim, podemos segurar tanto esse o requerimento número, deixa eu ver, 4 quanto 5 da bancada da frente, mas eu quero que bote em votação o requerimento 03/2021, e se precisar, se tem o regimento, a gente tira o item do regimento interno, mas eu não abro mão da gente colocar em votação a criação de uma comissão para estudar a lei orgânica do município, fazer revisões. O 4 permanece e também não vai à votação. Não,
correto? Isso, Só tanto vai o 4 e o 5. o 3. Para a vereadora Clarice, a senhora estava... Só o 3. Doutora Eleonora. Senhor presidente, encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Parabéns pela escolha do senhor como presidente desta casa. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos os senhores presentes. Eu não vou me deter em citar nomes agora. E eu concordo com o que disse o vereador Ilha, com o que disse, em parte, o vereador Cervenini e com o que disse a vereadora Clarice. De qualquer maneira, independente do que todo mundo disse aqui, nós temos um acordo de cavalheiros nesta casa que eu acho que continua valendo. Não é, presidente? De que qualquer requerimento que inclua gasto de verba, ele não pode ser votado na mesma noite, ele tem que ficar aqui. Porque nós precisamos nos reunir com as bancadas, conversar sobre o mesmo requerimento, se necessário, a mesa vai se reunir, vai conversar sobre este requerimento e vai tomar as decisões cabíveis. Ele nunca pode ser votado na mesma noite. Nós recebemos hoje. Como é que nós vamos votar uma matéria que exige um gasto muito grande para a casa sem ter estudado o requerimento? Nós não lemos. Nós só ouvimos a explicação do nobre colega, mas foi só. Nós precisamos estudá-lo, ver quais são as condições cabíveis que precisam. Só um minuto, eu vou terminar o pensamento, depois eu lhe dou. Ah, não, encaminhamento de votação não pode. Desculpe, não pode. Então, independente de qualquer coisa, ele não poderia ser votado hoje. Não seria votado hoje. Se ele poderá ser votado daqui uma semana ou não, não sei. É muito complexo, exige muito gasto, e eu acho que nós temos que conversar muito bem sobre ele. Caso contrário, eu particularmente votarei contra, independente da minha bancada. Se nós não tivermos uma discussão adequada sobre ele, eu voto contra. Nós precisamos discuti-lo muito bem. Mas não, ele já retirou, já disse que não precisa pedir vistas agora. Mas não sei se terá condições de votar na semana que vem também. Vamos discutir muito bem esse projeto, porque cairá sobre nós esse gasto que teremos aqui na Câmara. Há 2 anos ou 3 atrás, havia um gasto de 60 mil, se eu não me engano, vocês me corrijam, para colocar ar-condicionado, porque não era possível o calor insuportável para as pessoas que nos assistiam. E não foi aprovado. Como é que nós vamos aprovar agora assim esse monte de gasto junto? Não é assim. É muito bonito. No papel é lindo. Na prática, eu não sei. Vamos conversar sobre isso. Obrigado, senhores. Obrigado, vereadora, doutora Eleonora. Mas eu queria apenas salientar algo que eu acho que é importante para todos nós. Primeiro, o que for assunto da presidência da Casa, ele será analisado e, oportunamente, ele será respondido aqui, por se tratar hoje de nós estarmos na primeira sessão, sendo a primeira sessão algumas coisas
que nós seguimos no passado, né, doutora? Talvez a gente tenha que relembrar isto para que a gente efetivamente possa colocar isso de ficar para apreciação na bancada, enfim, e votar na próxima semana. Quanto à solicitação feita hoje, é bom o debate, é ótimo o debate, mas apenas vai à votação o requerimento de número 3. Então, colocamos em votação agora, apresentado pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten, o requerimento de número 03. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, então eu gostaria de apresentar o pedido de informação 01/2021, que trata, conforme, obviamente, nos concede a lei orgânica e o regimento interno, pedindo que oficie o Poder Executivo Municipal no setor competente para que encaminhe essa casa, o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Farroupilha. 2, parecer final da Comissão de Sindicância aberto em 2018, que analisou o presente contrato de concessão. Peço que coloque em votação, depois eu concluo o meu pensamento, que pare o tempo. Eu vou pedir ao senhor que, se possível, depois o senhor já apresente o requerimento 06 também, se possível. Senhor presidente, 06 eu vou deixar em trâmite em virtude da proposta da lei orgânica. Ok. Colocamos em votação o pedido de informações 01/2021, apresentado pelo vereador Tiago Ilha. Colocamos em votação, permaneçam como estão os vereadores que concordam. Aprovado por todos os vereadores. Tiago Ilha, conclusão. Sim, só lembro que quando a gente coloca na votação, o tempo fica, né? Quero agradecer a compreensão dos colegas vereadores. Esse é um tema importante, porque ele fala do nosso dia a dia, né? Da nossa vida, a nossa água. E sobre esse tema, uma coisa que me chama muita atenção na caminhada eleitoral, não sei se foi uma percepção ou tem sido dos demais colegas, que nós temos uma concessão de água. Vou dar o exemplo da questão do fornecimento da água. Nós temos uma concessão de água que o farroupilhense, se tivesse uma pesquisa, e eu gostaria que tivesse, e na experiência que eu tive como secretário, vi isso no dia a dia. O farroupilhense tem receio, para não dizer medo, no mínimo tem receio, desconfiança de beber a própria água. Então, nós precisamos que, como representantes das pessoas, a gente possa discutir esse assunto, falando em fornecimento de água. E se a gente fizesse uma pesquisa e ver quantos farroupilhenses compram a água e não tomam a água que sai na torneira, então nós estamos concedendo a uma companhia e estamos pagando, né, para receber a água e temos receio, para não dizer medo, de beber a água. Por outro lado, também é concessão da mesma companhia a questão do tratamento de esgoto. Temos uma obra gigantesca, faraônica, lá no bairro Santa Catarina, e que de tempo em tempo é trocado só a data da inauguração, que nunca acontece, né? E que no contrato de investimentos da companhia Corsan já deveria ter o feito, pelo menos a primeira parte. São divididas em 5 grandes etapas. Foi oriundo dessa obra, não sei se é de conhecimento dos vereadores, das pessoas que nos acompanham, foi oriundo do PAC, né? Esse investimento maior que a Corsan teve e que não foi, nesse momento, nem concluída a primeira parte. Causa uma insegurança de se vai acontecer o tratamento de esgoto, muitos problemas ocasionados pela falta de tratamento de esgoto estão lá nos postos de saúde, pastor Davi?
Porque toda vez que a gente não trata o esgoto e ele acaba prejudicando o meio ambiente e, por consequência, as pessoas. Estudo da ONU, a cada R$3 investidos em saneamento básico, nós economizamos 9 em doenças ocasionadas pela falta de esgoto. Então, esse é um assunto realmente pertinente para a nossa cidade e que a gente vai debater muito aqui nessa Câmara e no nosso papel de fiscalizador, e sugerindo e auxiliando ao município para que busque com a Corsã o mínimo cumprimento do presente contrato. Era isso que tínhamos nesse espaço, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Só esperar o sonzinho, o microfone com cabo. Ok. Ok. Obrigado, senhor presidente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, conhecendo todos os colegas, vereadoras, vereadores, imprensa, Leandro, internautas, telespectadores da TV Serra. Agradecer a minha família, minha filhota Milena está aqui, aos amigos, às pessoas que depositaram confiança na minha pessoa, e a Deus. Sem Ele, com certeza, não estaríamos, inclusive, nem aqui. No caminho para cá, relatei algumas palavras, gostaria de lê-las. Não sei se fiz certo no pequeno expediente, mas hoje é só um agradecimento especial, tá? Se me permitirem, desculpa. Bom, pessoal, acredito que na vida nada seja por acaso, tudo tem um propósito. Fiz aquilo que foi justo, na medida da minha condição, sabendo que o despertar da consciência é quando podemos ser melhores a cada dia. Deus nos permite isso sempre, um dia de cada vez. Tendo a oportunidade de realmente fazer a diferença. Tudo é aprendizado, inclusive foi dito por algum colega também aqui. A única coisa certa no mundo permanente é a mudança. Quando a gente toma banho, a gente nunca vai tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Ele não vai ser o mesmo e nem nós mesmos também. E não somos perfeitos, a gente é perfectível, ok? A gente precisa estar disponível e permeável a aprender o que não se sabe. E perguntar também. Eu digo sempre que a gente tem que, o que a gente sabe, tentar ensinar. Praticar o que a gente ensinou. E perguntar o que se ignora. Isso é humildade intelectual. Pessoal, não quero me estender muito, eu quero ser um agente de transformação. Quero agregar muito aqui nessa casa, junto ao Executivo Municipal também. Dizer que podem contar comigo sempre, tenho muito para aprender. E para mim aqui, quantas vezes estive nessas cadeiras, aprendendo, doutora Eleonora, Tadeu, o Sandro estava aqui. Então, para mim, realmente, assim, é uma gratidão enorme e realmente, assim, me deixa muito feliz, muito contente. Certo, pessoal? Então, assim, agradeço de novo, desculpa tomar esse pequeno espaço, tá, para agradecer. E muito obrigado, tem um tempinho a mais, deixo para os amigos aí, certo? Obrigado de novo. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Muito oportuno também a sua manifestação, pois, afinal, o senhor foi diplomado hoje, juntamente com o vereador Sandro Trevisan, e nada mais justo do que os senhores virem aqui e se apresentarem também, o que nos deixa também muito felizes, todos nós, eu imagino, com a presença dos senhores que vêm para somar e para contribuir com todos nós. A palavra continua à disposição dos senhores. Vereador Gilberto do Amarante, com a palavra. Uma questão de justeza, antes eu citei todos os canais de imprensa presentes, eu não citei o nosso, que está sempre presente aqui, o Jorge do Farroupilha, do jornal Farroupilha. E também a presença do Kiko, o nosso sempre vereador aqui dessa casa. Senhor presidente, eu quero botar então em votação o requerimento 07 de 2021. Então, peço aos vereadores signatários, após ouvida da casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal
no seu setor competente e para o Rio Grande Energia, RGE, para que sejam convidados os seus representantes para se expressarem nessa Casa Legislativa sobre o descaso das redes e escabeamentos dos postes de energia e luz em nossa cidade, onde cabeamentos geram grande poluição visual, insegurança e riscos de acidente devido à falta de manutenção e cuidado, onde muitas vezes podemos ver casos de fios soltos que são amarrados em árvores, placas, postes que ficam próximos aos pedestres e muitas vezes sobre calçadas, sem qualquer cuidado, criando perigo para veículos, motoqueiros, ciclistas, pedestres e todos aqueles que trafegam em nossas áreas urbanas. Depois eu concluo minha fala, inclusive agradecendo aqui as informações que a Franciele, nossa assessora dessa casa, me colocou. Ok, colocamos em votação o requerimento 07/2021. Encaminhamento de votação, vereador Roque Cervellini. Eu parabenizo o vereador Amarante pelo tema trazido à casa, é um tema importante, pois diz respeito a toda a nossa cidade, inclusive também no interior. Mas isso aí está na frente de todas as nossas casas e no centro muito mais, porque o mercado é mais interessante no centro para esse tipo de coisa. E se percebe que nesses postes ele serve também de transporte de outros cabos de internet, por exemplo, de telefone. O grande problema é que esses outros cabos não se sabe de quem são. Na maioria das vezes você vê um cabo que caiu, que arrebentou, e você não sabe para quem vai ligar, porque não é da RGE, é de uma outra prestadora de serviço, de rede de fibra de internet ou de telefone, enfim. Então, a minha sugestão talvez seja um pouquinho difícil de pôr em prática, mas se a gente conseguisse identificar também essas outras empresas, sim, elas se servem do poste, né? O poste está ali, passa o cabo. Provavelmente a RGE cobra alguma coisa para passar ali, né? Ou talvez alguns até estão ali pendurados sem, sei lá, até sem o conhecimento. Se a gente conseguisse identificar também e talvez ter aí na frente, quem sabe, Amarante, um estudo para que pudesse estar identificado de quem que é aquela propriedade daquele cabo, que ali alguém é proprietário daquilo ali, né? Então, a minha sugestão é que a gente também tente identificar algumas, pelo menos, se não dá todas, mas algumas, umas 3 ou 4 dessas outras prestadoras, para que estejam junto com a RGE para fazer esse debate em relação a isso. Eu acho que não é muito difícil, a gente pode muito bem identificar alguns, pelo menos, e encaminhar. Era essa a contribuição. Obrigado, vereador. Ok, encaminhamento de votação, vereadora Clarice Bau. Como sugestão também, Amarante, na verdade, eu acho importante e oportuno essa questão, porque quando a gente olha para os postes, é um amaranhado de fios, né, que realmente trazem perigo para a sociedade. Mas importante também requerer que eles tragam já um programa de recuperação, de solução disso, porque vir explicar que existe e quais os operadores, não basta, temos que fazer encaminhamentos. Qual a solução? Como poderá ser feito isso? Né? Acho que ele poderia incluir isso no teu requerimento. Obrigado. Obrigado, vereadora Clarice Bau. Encaminhamento de votação. Foi pedido anteriormente pelo Juliano. Ok. Agora sim. Então, encaminhamento de votação, vereador Tiago Ilha. Também ao final dessa votação, se o autor do projeto concordar também, a bancada gostaria de subscrever, se aprovado for pelos colegas vereadores, mas eu quero falar também sobre esse encaminhamento da votação, que será favorável, em que esse processo, parabéns, vereador Amarante, por essa iniciativa de discutir, inclusive eu acho que abre uma brecha, uma janela bem importante para que a gente possa discutir isso até numa possibilidade de legislação municipal, de uma lei específica que regulamente isso. Porque a concessão pública que concede hoje à RGE que faça o caminho do fio,
ela em outros momentos a gente estudou essa legislação, ela é muito esparsa no ponto de vista de dizer o que pode e o que não pode. E é prerrogativa dessa casa também criar regulamentos, né, inclusive de ordem de organização de concessões públicas, né, que mesmo sendo uma concessão hoje estadual, nós estamos falando de um campo visual, que também cabe uma questão de poluição visual aqui, né. Então, que isso também possa, quem sabe, o vereador Amarante amadurecer na ideia de ver se cabe, né, se juridicamente tem essa possibilidade de até ter uma lei que regulamente, mas o ponto de partida aqui é que esse requerimento faça com que essa discussão venha à tona, uma discussão importante que está no nosso dia a dia, assim como está da questão das árvores, que hoje a RGE vai lá, faz uma poda totalmente drástica, deixa a árvore do jeito que eles querem e vão embora. E pior, jogam o que sobra no chão e a prefeitura que vai lá recolher, triturar e dar destino. Né? Quando fui secretário, vi isso na pele. Obrigado. Eu estou colocando em votação o requerimento 07 de 2021, requerimento este assinado pelos vereadores Tiago Brunet e Gilberto do Amarante, subscrito pelo vereador Juliano Baumgartner. Não foi empossado, né? Tiago não está empossado, está certo. Apenas constou o nome dele aqui. Muito obrigado pela cooperação dos senhores. Em votação, o requerimento 07/2021. Todos permaneceram como estão, portanto, aprovado o requerimento 07/2021. Agora sim, retorno a palavra ao vereador Gilberto Amarante. Senhor presidente, então, agradecendo aqui as informações que a Franciele, assessora dessa casa, nos trouxe, já existe uma lei, a Lei Municipal 4252, de 6 de julho de 2006, que tem uma regulamentação sobre este assunto. Porém, a RGE ela é regulada pela ANEEL e ela muitas vezes ela desobedece às cobranças do município. Por exemplo, aqui nós temos aqui no artigo 1º da lei, nós temos realizar o alinhamentos e retirada de fios inutilizados nos postos de energia elétrica. Tá? A empresa ela não faz, por exemplo, esse alinhamento, a não ser que o município pague os postes, mesmo que às vezes estejam esses postes nas ruas. Por isso, da importância de nós trazermos a RGE e, conforme o colega Roque salientou, de nós tentarmos buscar outras empresas que utilizam esses postes, embora sempre cobrado e locado pela RGE com a responsabilidade dela, trazer outras empresas. Assim também como a doutora Clarice trouxe essas informações e concordo plenamente de incluir neste requerimento para que nós possamos, então, buscar uma alternativa definitiva. Eu até quero comentar aos colegas vereadores, eu tive em Caxias do Sul, Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Lá tem, sim, alguns cabos soltos, mas estão muito melhor cuidado que os que estão aqui em nossa cidade. Então, por isso, desse apelo, dessa cobrança incisiva que nós vamos fazer, e peço que a presença do Executivo é muito importante, porque também ele não consegue identificar, como o colega vereador Roque falou, de quem é quem esses cabos. Muito obrigado, senhor presidente. E também em relação à colocação do vereador Tiago, em relação à Corsan, que é muito importante o tratamento da água em nosso município, mas também quero salientar que onde a Corsan está fazendo as valas, para fazer a tubulação, para fazer o tratamento do nosso esgoto, a Corsan está deixando um mau serviço para a nossa comunidade. Então, na recolocação dos paralelepípedos e asfalto, então vamos estar tratando logo ali na frente desse assunto também, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador.
Gilberto Amarante. A palavra continua à disposição aos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Obras, Serviços Públicos e Trânsito, os projetos de lei do Legislativo números 01 e 02/2021 e as comissões de Constituição e Justiça, Indústria, Comércio, Turismo, Serviços e Agricultura, o projeto de lei número 03/2021 e as comissões de Constituição e Justiça, Educação e Assistência Social, o projeto do Legislativo de número 4. E recebemos também a visita do senhor prefeito municipal, trazendo em mãos, juntamente com o vice-prefeito, e encaminhamos às comissões de Comissão e Justiça, Finanças e Orçamentos, o projeto de lei do Executivo número 01/2021. Questão de ordem, vereador Sandro Trevisan. Microfone. Alô, senhor presidente. Só um comunicado bem rapidamente. Hoje o Pablo me enviou então aqui, um marca-páginas aqui, que é o dia do Braille, hoje, dia 4. Então ele pediu para que entregassem aos senhores vereadores, e eu vou entregar um para cada um de vocês, tá? A FADEV mandando para cá, tá? Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Sandro Trevisan, e agradecemos imensamente, agora eu posso dizer, Leandro, pelas imagens. Muito obrigado pela compreensão de todos que acompanharam oficialmente a nossa sessão de hoje, e quero dizer de que nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. A todos uma boa noite, um bom retorno a seus lares e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.